81. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 512. Investindo em veículos elétricos. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando Luer relembrar esse dia muitos anos depois, ele não saberá que tipo de emoção sentiu. Ele só se lembrará com certeza de que suas mãos tremiam quando pegou o cartão de visitas. Parecia que ele não estava segurando um cartão de visitas folheado a ouro, mas sim algumas toneladas de ouro. Jiangxin exigia 80% das ações. Não era um pedido descabido. Atualmente, a Luer Auto Company sequer possuía uma fábrica de automóveis. A única fonte de renda vinha do financiamento especial do projeto de veículos de nova energia do governo francês, e os únicos ativos valiosos eram a série de baterias, juntamente com 11 patentes e alguns projetos que poderiam gerar mais financiamento. Por fim, havia os 10 especialistas técnicos cujos salários a Luer quase não conseguia mais pagar. Um aporte de capital de 100 milhões de dólares não era nada para Jiangxin, nem para as montadoras com bilhões em valor de mercado, mas para a empresa de Luer, à beira da falência, foi oportuno. Não se apressem em construir uma fábrica ainda. Preciso que vocês concentrem suas pesquisas no desenvolvimento da bateria da série KS12 para melhorar o desempenho do veículo totalmente elétrico, bem como a compatibilidade com a bateria de carregamento sem fio. Mas com esse dinheiro, podemos melhorar a capacidade de armazenamento da bateria e a velocidade de carregamento. Esses são fatores essenciais para um veículo elétrico. Luer era um indivíduo brilhante. Embora o conceito de carregamento sem fio fosse muito avançado para a época, ele se baseava na consideração da velocidade de carregamento. Vamos resolver o problema da bateria. As especificações da bateria serão enviadas a você em uma semana. Jiangxin sorriu. O que mais deixou Luer confuso foi o que Jiangxin viu em sua empresa. Mas como Jiangxin não disse nada, ele não perguntou. Após se despedir de Luer, Jiangxin deu mais algumas voltas pelo local. Os estandes em que ele se concentrou eram todos únicos, eram empresas com tecnologias inovadoras, mas que não eram muito populares no mercado. Essas empresas tinham uma característica em comum: uma situação financeira precária. Seus presidentes ou engenheiros-chefes ficavam nos estandes. Quando Jiangxin jogou maços de dinheiro como uísque e pediu uma parte significativa das ações, os presidentes entregaram suas ações de bom grado, rindo por dentro. É claro que as pessoas rejeitaram a oferta de Jiangxin. Para essas pessoas, a ação de Jiangxin foi direta e objetiva. Dê meia volta e vá embora. Havia fabricantes demais participando dessa exposição, independentemente da especialização técnica, contanto que atendessem aos requisitos para novas energias, podiam se inscrever ou ser convidados. Se você não quisesse vender, havia muita gente desesperada para vender. Por um total de 500 milhões, Jiangxin adquiriu a Luer, da França, a Finsai e Leon, de Frankfurt, com participações majoritárias de 80%, 85% e 75%, respectivamente. Jiangxin comprou as 3 empresas com recursos próprios, e não com o balanço patrimonial do Futuri Group. Portanto, no contrato de transferência de ações, ele assinou em seu próprio nome. Ao retornar a Xin, ele planejou registrar uma nova subsidiária sob o grupo Futuri, com o nome de Futuri Heavy Industries. O primeiro pedido seria de baterias para veículos elétricos, utilizadas em equipamentos de carregamento sem fio. E as 3 montadoras que ele adquiriu usariam as baterias da Futuri Heavy Industries como componente principal para a produção de veículos elétricos. Jiangxin pensou em integrar verticalmente toda a linha de produção de veículos, mas abandonou a ideia. Não havia outra razão senão a de que era necessário. A bateria era o núcleo do veículo elétrico, sendo ainda mais importante que o motor. Esse ponto era completamente contrário ao do veículo a diesel, onde o motor era significativamente mais crucial que o tanque de combustível. A empresa líder estabelece o padrão, a empresa de segundo escalão produz o produto. O Futuri Group só precisava ser a empresa que criasse o padrão. Não valia a pena correr o risco de ser investigado por deter um monopólio ou integrar toda a linha de produção. O objetivo era consolidar as 3 empresas como líderes no setor de veículos elétricos, e impulsionar o mercado com as baterias de alta eficiência da Futuri Heavy Industries.
Quando todos os clientes estivessem familiarizados com a praticidade e a rapidez do carregamento sem fio de seus veículos elétricos, as estações de carregamento e os estacionamentos seriam equipados com os dispositivos de carregamento da Futura EV Industries. Nessa altura, a Futura EV Industries já seria o padrão. Claro, era fácil dizer isso, mas a implementação prática exigiria pesquisas adicionais. Quando a exposição estava na metade, Jiang Shen retornou à área da Daimler. Carmen apresentou Jiang Shen calorosamente a seus parceiros de negócios, incluindo o gerente da Gulfstream Europe, Andy Belfort. Com um preço de 65 milhões de dólares, Jiang Shen comprou o modelo mais recente do G650 sem muita hesitação. Em meio aos flashes dos repórteres, o CEO da Daimler, Zishi, pegou a mão de Jiang Shen e entregou-lhe pessoalmente a chave do Maybach S. Representava a amizade entre o Futura Group e a Daimler Corporation. Para Jiang Shen, bastava tirar algumas fotos para conseguir um carro de luxo de edição limitada mundialmente. Para a Daimler, o custo foi de apenas 4,2 milhões de euros em troca de uma valorização de 4% em suas ações. Os investidores certamente tinham total confiança na tecnologia de inteligência artificial da Futura Technology. Mesmo que tivesse um carro melhor, Jiang Shen ainda adorou um presente. Afinal, um carro não representava apenas um meio de transporte, mas também era um símbolo de poder e influência. Ele não dirigiria o carro com frequência, mas era uma ótima aquisição para sua coleção na garagem. O grupo Daimler providenciou a entrega do veículo no aeroporto Coro de Xin. Assim que Jiang Shen desembarcasse em Xin, o carro estaria pronto para ele na pista. Ele falou algumas palavras sobre inteligência artificial diante da imprensa e não permaneceu muito tempo no local antes de sair pelo túnel privado. Ele evitou a imprensa no portão e entrou no veículo preto que Carmen lhe forneceu. Assim que entrou, a ESA ligou o carro. Para onde vamos? Universidade de B. A ESA assentiu com a cabeça e pisou no acelerador. Em um pequeno conjunto preto feminino, os tons certamente combinaram bem. Deram a bela ESA, ao volante, um charme ainda mais glamouroso. Jiang Shen folheou os cartões de visita que tinha nas mãos e repassou mentalmente sua agenda do dia. Como havia saído da exposição mais cedo, planejava passar pela Universidade de Ber antes de retornar à mansão em Bava. Ele queria ver Shirley, pois este era considerado o guardião do irmão e da irmã. Por outro lado, Jiang Shen queria que Shirley encontrasse alguns talentos em engenharia mecânica. Dado que o nível de fabricação e tecnologia de Frankberg era indiscutivelmente o melhor do mundo, fazia sentido recrutar uma equipe de pesquisa que pudesse fortalecer o grupo futuro para assimilar a tecnologia do apocalipse. E para os estudantes recém-formados, sua capacidade de assimilar novos conhecimentos era indiscutível, e seu custo de recrutamento seria menor em comparação com engenheiros que já haviam assinado contrato com outras empresas. O Futura Group ofereceria benefícios irrecusáveis, como moradia, salário e outras vantagens, desde que os imigrantes aceitassem a condição de migrar. O carro entrou na Universidade de Ber. Jiang Shen pediu à IESA que diminuísse a velocidade e ficou maravilhado com a instituição de ensino de renome mundial antes de localizar a biblioteca mais próxima no GPS. Ao telefone, Jiang Shen disse a Shirley para se encontrarem lá. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 513, quanto tempo? Muito tempo sem ver. Ora, quanto tempo? Gostaria de uma xícara de café? Não precisa, eu só quero dar uma olhada. O ambiente da biblioteca da Universidade de Ber era elegante. Vários estudantes estudavam ao redor das mesas, mas a biblioteca estava silenciosa. Jiang Shen estava ao lado de uma estante e abriu um livro de astronomia ilustrado. Como Shirley ainda estava em aula, ele esperou um pouco. E naquela época, um livro chamou sua atenção. Precisamente, uma imagem chamou sua atenção. Como vai a vida em Frankberg? Para não incomodar as outras pessoas, Jiang Shen tentou baixar o tom de voz. Estamos vivendo uma vida ótima. Os olhos de Shirley quase se recuperaram. O hospital disse que ainda precisa observá-la por mais alguns dias. Eu disse a ela que, quando ela tiver alta do hospital, a levarei para o New Swanberg. Obrigada. Em comparação com o adolescente de rosto pálido e magro a ponto de ser levado por uma rajada de vento, ele era muito mais alto e tinha adquirido a vivacidade própria da sua idade. Seja pelo seu crescimento ou pela gratidão genuína em seus olhos, Jiang Shen ficou extremamente satisfeito.
Isso significava que seu investimento não havia sido desperdiçado. Ajudar o irmão e a irmã foi uma das poucas ações filantrópicas que ele praticou. Não precisa me agradecer, sussurrou Jiang Shen, sem desviar os olhos do livro. Você se interessa por astronomia. O setor aeroespacial está dentro dos meus interesses de investimento, mas não tenho um interesse muito específico em astronomia. Ou melhor, estou interessado apenas em um planeta em particular. Seu polegar roçou suavemente o planeta vermelho escuro. Era diferente do corpo esférico com um lado verde e outro vermelho em seu sonho. Este planeta estava morto. Qual deles? Gliese 581, a 20,5 anos-luz do Sistema Solar. Sempre que olhava para o planeta, Jiang Shen tinha a sensação de impotência, como se estivesse realizando um trabalho inútil. Diante da civilização harmonia, testada em batalhas e que passou milhares de anos em guerras, mesmo com o papel de embrulho do motor, ele ainda não tinha grandes chances de vencer. Se este mundo estivesse destinado à destruição, então o futuro e Grau-Pio Celestial Trade seriam inúteis. É claro que, enquanto restasse uma réstia de esperança, ele não declararia derrota. Shelley procurou por um tempo em sua mente, mas não lhe vinha à mente nenhuma lembrança do nome. Essa foto foi tirada com um telescópio? Perguntou Jiang Shen, aparentemente sem nenhum senso de humor. Como isso é possível? Embora o telescópio Hubble possa capturar planetas a centenas de anos-luz de distância, seria impossível capturar a imagem direta de um planeta. O brilho de algumas estrelas é fraco, e estrelas mais brilhantes encobrem diretamente outras. A maioria dos planetas extrasolares é analisada com base no espectro e em outras informações para se obter um ambiente planetário, e então as imagens dos planetas são produzidas. E mesmo. Não imaginava que você fosse tão experiente nessa área. A guerra está meio perdida se não houver informações sobre o invasor. Parece que é hora de encontrar um telescópio mais avançado. Minha irmã mais velha faz parte do clube de astronomia, disse Shelley. Jiang Shen olhou para ele surpreso. Já tinha reparado nisso antes, mas parece que você é muito popular. Shelley fez uma pausa antes de coçar o rosto, sentindo-se tímido. É mesmo. Como está sua rede de contatos pessoais na universidade? Tudo bem. Preciso de ajuda. Sem problema, respondeu Shelley com firmeza. Não fique tão nervoso. Desta vez não há nada de perigoso. Jiang Shen fechou o livro, guardou-o de volta na estante e entregou-lhe um pedaço de papel. Isto é. Shelley olhou para o papel, confuso. Me ajude a encontrar algum talento. Engenharia mecânica, automação, elétrica, nanotecnologia, tecnologia da informação. São tantas áreas. Por que vocês não contratam diretamente no campus? Por que não estou contratando essas pessoas para um cargo formal? Trata-se apenas de uma reserva de talentos ou um investimento em ciência. Exijo que a pessoa seja íntegra e confiável, e que tenha interesse em novas tecnologias e grande capacidade de absorver conhecimento. É basicamente isso. Você deve saber que tipo de pessoa estou procurando, disse Jiang Shen a Shelley. Embora Shelley não tivesse entendido muito bem, ele assentiu com a cabeça. Deixe comigo. Sei que os requisitos podem ser rigorosos, mas também acredito que você pode superar as dificuldades. Participe de eventos, faça amizade com seus colegas, procure entender o tipo de pessoa que eles são e seria ótimo se você se tornasse membro do Grêmio Estudantil. Estude como lidar com relacionamentos interpessoais. Eu te enviei para a universidade não apenas para você aprender sobre computadores. Jiang Shen então deu um tapinha no ombro de Shelley. Eu acredito em você. Shelley olhou para ele sem expressão. Há mais alguma pergunta? Nada. Só sinto que você age como um pai. Shelley coçou o rosto. Jiang Shen levou um segundo para processar aquilo antes de praguejar. O que você está pensando? Eu não fiz isso. Por favor, mantenha o silêncio na biblioteca. A bibliotecária que apareceu do nada olhou para Jiang Shen sem demonstrar emoção e falou palavra por palavra em "hã?". Ponto. Após ser expulso pela bibliotecária um tanto irracional, Jiang Shen ficou com uma expressão de espanto no rosto. A sorte era que não havia repórteres por perto, senão ele seria notícia novamente. Felizmente, como havia estantes de livros em ambos os lados, ninguém o viu sair do segundo andar da biblioteca. Você quer ir à cafeteria no andar de cima? Podemos conversar à vontade lá. Não precisa, preciso ir logo.
Você pode ir trabalhar nas suas coisas agora. Só lembre da tarefa que te dei. Você tem bastante tempo para concluí-la. Quanto ao financiamento necessário, é só me mandar um número por mensagem. É só para fazer amigos. Essa missão precisa de dinheiro? Shirley olhou para Jiang Shen. O dinheiro pode conquistar as pessoas, mas também pode fazê-las esquecer-se de si mesmas. Jiang Shen partiu com palavras de profundo significado. De forma encorajadora, deu um tapinha no ombro de Shirley e se despediu do adolescente. Quando Jiang Shen saiu da biblioteca pela porta lateral, percebeu que vários alunos observavam. Embora os europeus não conseguissem distinguir muito bem os asiáticos, devido à sua recente notoriedade, muitos o reconheceram. Uma estudante teve a coragem de se aproximar e pedir uma selfie para postar no Twitter. Jiang Shen não conseguiu conter a empolgação e, atendendo ao pedido da fã, forçou um sorriso para a câmera. Logo após postar a foto no Twitter, Jiang Shen se dirigiu à garagem da biblioteca. Volte para a mansão. Aesa assentiu com a cabeça e ligou o carro. Beira era a capital do estado de Bava, mas a mansão dos Rothschild ficava na zona rural a leste. Quando voltaram, já estava escuro. Cidis ordenou que a cozinha preparasse comida para eles. Talvez por saberem que Jiang Shen partiria depois de amanhã, a comida preparada na cozinha foi extravagante. Tendo passado a maior parte do dia ao ar livre com uma mesa farta de comida, Jiang Shen estava pronto para um banquete. Após o jantar, Jiang Shen tomou um banho e depois voltou para o quarto. Após visitar a exposição, o objetivo principal da viagem de Frankberg foi alcançado. Conforme planejado, ele levará Aesa para um passeio por Ber, a conclusão perfeita para a viagem. Como estava cansado e queria acordar na hora certa, Jiang Shen foi para a cama cedo. Mas, quando ele estava quase adormecendo, seu telefone começou a tocar. Ele atendeu o telefone e primeiro olhou para o relógio. Já eram 9 da noite, quem ligaria para ele? Chamada desconhecida. Hesitando, Jiang Shen pressionou o botão de atendimento. Um post-apocalíptico capítulo 514. Pelo país Bava é um dos maiores estados de Frankfurt, cuja capital, Ber, ocupa o segundo lugar em importância política e econômica, atrás apenas da capital, Frankfurt. Sua infraestrutura básica e recursos educacionais estão entre os melhores da Europa. A Universidade Industrial de Ber e outras instituições de ensino de ponta estão entre os principais destinos para estudantes internacionais. Dentre os diversos grupos de estudantes internacionais, a Organização Estudantil Internacional da Universidade U era uma das maiores e mais unidas. Sendo a maior entre as universidades, a Organização Estudantil da Universidade U exercia influência inclusive sobre o grupo da Universidade em Frankfurt. Quando a líder da organização estudantil, Shen Uqian, viu que Jiang Shen havia sido convidado pela Daimler Corporation para participar da exposição automotiva de Ber em 31 de outubro, ela imediatamente teve uma ideia. Era a oportunidade perfeita, já que a organização estava planejando um evento estudantil de nível universitário. Se conseguissem convidar o Bill Gates Oriental para discursar, isso daria um grande impulso à organização entre os estudantes internacionais e até mesmo entre aqueles fora de sua esfera de influência. Ao mesmo tempo, como líder da organização, seria uma experiência de destaque em seu currículo. Além disso, ela ainda tinha outros planos. Estudou Economia e Comércio Internacional na Universidade de Ber. Suas notas eram excepcionais o suficiente para trabalhar em Frankfurt, mas, devido à crise econômica na Europa, ela não estava satisfeita com os salários oferecidos pelas empresas com as quais entrou em contato. Como estava prestes a entrar no quarto ano da faculdade, precisava de um plano para o futuro. A Future Technology estava expandindo sua presença internacional. Os investidores não eram os únicos confiantes no futuro do grupo Future. Candidatos a emprego com visão de futuro também estavam otimistas. Se ela conseguisse demonstrar sua capacidade de organização ao presidente do grupo Future, isso certamente seria uma opção em sua futura busca por emprego. Mas o que a preocupava era como entrar em contato com Jiang Shen. Até que um tweet de uma amiga chamou sua atenção. Era uma selfie. O fundo da selfie era a porta lateral da biblioteca da universidade. O homem ao telefone era Jiang Shen, e essa estudante por acaso ocupava um cargo no Grêmio Estudantil. Como o Grêmio Estudantil tinha uma relação amigável com a organização estudantil, ela seguia no Twitter. Que coincidência! Ao ver a publicação no Twitter,
Ela correu imediatamente para a biblioteca e perguntou à bibliotecária se ela tinha visto Jiang Shen. Infelizmente, a bibliotecária de 50 anos não seguia nada além das redes sociais da própria biblioteca, então não tinha a menor ideia de quem era Jiang Shen. Mas quando mostrou a foto no Twitter, a bibliotecária reconheceu o nome imediatamente. Foi o cara que levou um chute por causa do barulho excessivo na biblioteca. Embora Shen Luqian estivesse perplexa com o fato de a bibliotecária ter expulsado Jiang Shen, ela ainda assim pacientemente perguntou à teimosa anciã sobre a situação. Ao saber que um aluno havia se encontrado com Jiang Shen, ela imediatamente usou sua influência no corpo estudantil para obter imagens de vídeo e descobrir que o nome do aluno era Shilei. Shilei parecia participar raramente dos eventos da organização estudantil, então seu nome não constava na lista da organização. Mas não tinha problema, ela conseguiu, de alguma forma, as informações de contato dele na associação estudantil. Embora soubesse que poderia ser demasiado invasivo, cerrou os dentes e ligou para o número que constava nas informações do responsável. Alô? Jiang Shen atendeu o telefone. Olá, o senhor é o senhor Jiang Shen. Shen Luqian fez o possível para não parecer nervosa. Isso mesmo. E você é? Uma voz jovem que não chamou a atenção de Jiang Shen. Ao receber a resposta afirmativa, ela ficou radiante. Meu nome é Shen Luqian, líder da organização estudantil A. Shen Luqian explicou educadamente que desejava convidar Jiang Shen como convidado especial para proferir um discurso no evento internacional de estudantes, abordando temas como inteligência artificial, realidade virtual e futuro da indústria. Apesar de ter praticado várias vezes em frente ao espelho, Shen Luqian ainda se sentia ansiosa. Do outro lado da linha estava o dono de uma empresa de tecnologia avaliada em 100 bilhões de dólares, cujos investimentos iam além das fronteiras da internet, do fornecimento de nutrientes à mineração em águas profundas. A atuação do Grupo Futura abrangia diversos setores. Mas a resposta de Jiang Shen a deixou entusiasmada. Meu voo é depois de amanhã à tarde. Amanhã à noite está bom? Sem problema. Ajustaremos nosso horário de acordo. Muito obrigada. Shen Luqian não parava de agradecê-lo ao telefone. Jiang Shen apenas sorriu. Como ele não tinha planos específicos para o dia seguinte, não havia problema algum em participar do evento internacional para estudantes. Principalmente porque um discurso do presidente do Future Group em uma instituição de ensino de prestígio aumentaria a influência do Future Group entre os estudantes. Os futuros funcionários do Future Group estariam entre eles. Não precisa, mas não crie muitas expectativas. Estou aqui apenas para dizer algumas palavras. É uma honra tê-lo aqui. Após desligar o telefone, Shen Luqian sentiu alívio. Ele concordou. Embora a expressão no rosto do líder já lhe desse a resposta, o vice-presidente ao lado ainda pediu para confirmar. Está feito. Ela conteve a empolgação e assentiu com satisfação. O Yousheng, entre em contato com os patrocinadores e a mídia escolar e antecipe a data do evento de gala para amanhã à noite. Temos tempo. O local ainda não está preparado. O Yousheng estava preocupado. Então prepare-o. Jiang Shen não se importou com o convite invasivo e o fato de ter reservado um tempo em sua agenda lotada para comparecer ao evento já era muito gentil da parte dele. Liu Wei, você é responsável por entrar em contato com a escola e alterar a reserva do auditório para o gramado em frente à Igreja do Oeste. A escola concordaria? Sim, vão, disse Shen Luqian com convicção. Liu Wei assentiu com a cabeça e saiu apressada. Ela se lembrou de que o professor responsável pela reserva do local daria aula naquela noite e que sua pesquisa era justamente na área de inteligência artificial. Se convidassem Jiang Shen para discursar no evento de gala, mudar o local não seria nada difícil. Talvez o professor comparecesse pessoalmente à palestra. Enquanto a organização estudantil se preparava para o baile de gala, um protesto irrompeu em frente à Ópera de Ber, a 2 ruas da Universidade Industrial de Ber. Mas, em um país onde protestos eram comuns, tratava-se de uma cena corriqueira. As pessoas ergueram fotos das mulheres que morreram estupradas por refugiados nos últimos 6 meses e marcharam pela rua em frente à ópera. Elas gritavam palavras de ordem exigindo a deportação dos refugiados e protestavam contra as decisões injustas tomadas pelo governo. Há 6 meses, as pessoas dispostas a ajudar demonstraram uma atitude receptiva, visto que era fácil para Santa Maria surgir de uma sociedade altamente assistencialista.
Inicialmente, pressionaram o governo a implementar políticas que acolhessem os pobres no muro e protestaram contra a exibição de cabeças de porco nas fronteiras com os países vizinhos. Em apenas 6 meses, eles provaram do próprio veneno. Com os benefícios sociais diluídos, a taxa de criminalidade disparando e a queda na taxa de emprego, o que um grupo de pessoas pobres sem nada para fazer o faria junto. Especialmente fora dos muros, o mundo era próspero. Mandem-nos de volta para o seu país. Frankenberg não é o lar de acolhimento do mundo. Saiam de Frankenberg. Eles devem pagar pelas pessoas que morreram. Os protestos ganharam força, mas foram relativamente pacíficos. A polícia, com coletes à prova de balas, apenas observava os manifestantes à distância. Amanhã, o presidente de Frankfurt irá à ópera acompanhado do presidente da Áustria. Foi implementado um esquema de segurança máximo nos arredores da ópera. A polícia não dispersou os manifestantes para evitar acidentes que pudessem interferir no evento de amanhã. Contanto que não se aproximassem da ópera, contanto que os manifestantes mantivessem a racionalidade. Em meio à multidão, 2 jovens estavam juntos. Será que chegou a hora? Chegou a hora. Um homem de nariz adunco encarava solenemente o nome do falecido enquanto puxava o cachecol em volta do pescoço. Para Frankenberg. Ele deixou as palavras para seu amigo, virou-se e desapareceu na multidão. Seu amigo olhou para as suas costas. Para Frankenberg. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 515. Os atores estão prontos na manhã seguinte, depois de Jiang Shen e Aiza tomarem o café da manhã na sala de jantar, foram para a garagem. Tinham o dia livre, pois Jiang Shen queria levar a garota para conhecer Berry e depois comparecer ao baile de gala à noite na universidade. Aiza vinha se preparando para esse encontro na noite anterior. Ao acordar, experimentou algumas roupas diferentes antes de finalmente escolher um vestido preto de algodão e botas de cano alto. Ela também usou uma maquiagem leve para completar o visual. Como era um momento a sós, Jiang Shen estava com um visual casual. Ele vestiu um sobretudo cinza por cima da camisa antes de sair, segurando a mão dela. No caminho para a garagem, eles deram de cara com Carmen, que estava conversando com um homem de jaqueta marrom. O motivo da surpresa foi que ele se lembrou de que Carmen não morava na mansão. Eles encerraram a conversa rapidamente quando um homem desconhecido saiu apressadamente. Pouco antes de se virar, ele notou Jiang Shen e Aiza, mas seus olhos pararam em Jiang Shen por um segundo antes de ele ir embora. Embora tenha sido apenas um olhar, Jiang Shen sentiu algo que o deixou desconfortável. Ele pressentiu o caos. Quando Carmen viu Jiang Shen, seus olhos brilharam e ele se aproximou sorrindo. Você pretende ir embora? Estamos planejando fazer um passeio pela cidade, já que partiremos amanhã. Jiang Shen sorriu. Seu voo amanhã é? A que horas? 9 da manhã, há algo errado? Claro que não. Espero que você se divirta aqui. Carmen sorriu, fez uma pausa e então acrescentou, não volte muito tarde. Sem mais delongas, Carmen afirmou que ele ainda tinha assuntos a tratar, e assim se despediram. Slavo, disse Aiza abruptamente nesse instante. Jiang Shen estava confuso. Aquele homem ali é um mercenário. Aiza ainda não tinha terminado de falar quando Jiang Shen colocou a mão na cabeça dela. Com o rosto corado, ela olhou para Jiang Shen, confusa. Não pense demais hoje, é raro fazermos uma turnê. Jiang Shen acariciou suavemente o cabelo dela. Sentindo o calor na cabeça, Aiza timidamente a escondeu. A família Rothschild obviamente estava planejando algo, mas não deveria ser direcionado a ele. Quanto mais poderosos, mais cautelosos com suas ações. Desconsiderando o fato de Jiang Shen ter chegado a um acordo com a Luke, mesmo que Jiang Shen decidisse ficar do lado oposto contra a Vale, a BHP e outros gigantes do metal, eles não tomariam nenhuma atitude em Frankenberg. Como não tinha nada a ver com ele, não precisava se preocupar muito. Mas a frase de Carmen, não volte tarde demais, era algo que valia a pena refletir. Aconteceria alguma coisa à noite. Ponto. Em comparação com os dias de prosperidade anteriores, as ruas de Ber estavam particularmente tranquilas hoje. Era dia, mas havia poucos pedestres. Embora todas as lojas estivessem abertas, raramente se via alguém dentro delas. A situação só mudava ao se aproximarem do centro da cidade.
Jiang Shen estacionou o carro no estacionamento na entrada da rua de pedestres e pegou a mão de Aiesa antes de sentir um cheiro estranho. Mas, como pensou que partiria no dia seguinte, não deu muita importância. A atmosfera solene que pairava na rua não afetou o encontro dos dois. Aiesa segurou o braço de Jiang Shen durante todo o caminho. Pelo sorriso em seu rosto, Jiang Shen percebeu que ela estava feliz. Eles passaram a manhã inteira caminhando pelos shoppings de Beer, comprando sacolas e mais sacolas de roupas. Quanto à barreira linguística, não havia motivo para preocupação, pois o celular de Jiang Shen possuía um software de tradução em tempo real instalado. Ao meio-dia, Jiang Shen levou Aiesa a um restaurante escolhido aleatoriamente. Sentaram-se perto da janela e pediram 2 bifes e bebidas. O violino no restaurante tocava suavemente, talvez por causa do ambiente, já que Aiesa era particularmente tímida. Os dois almoçaram enquanto conversavam sobre seus planos para a tarde. Quando estavam na metade do almoço, 2 homens sentaram-se a uma mesa próxima. Pela aparência, pareciam funcionários dos prédios de escritórios ali perto. Ao ouvir a conversa, Jiang Shen finalmente descobriu que um protesto contra refugiados havia começado em frente à Ópera Beer. Os dias não serão muito tranquilos. Sim. Um homem de cabelo raspado suspirou. O que acabou acontecendo no protesto de ontem? O prefeito disse que pressionaria a Câmara Municipal para aprovar o projeto de lei que restringiria a entrada de refugiados. Ele disse isso no mês passado, mas qual foi o resultado? Que maldito humanitarismo! Por que esses gafanhotos não vão para outros países? Que se dane! Jiang Shen pressionou a tela do celular e fechou as palavras piscantes do software de tradução. Então, olhou preocupado para Aiesa. Ao ver que ela não parecia muito chateada, sentiu-se mais aliviado. Está tudo bem. Aiesa percebeu o cuidado nos olhos de Jiang Shen e sorriu gentilmente. Será que está tudo bem mesmo? Aiesa assentiu com a cabeça e usou o garfo que tinha na mão para brincar com um pequeno tomate. Porque é algo que não tem solução. Ponto. O crepúsculo começou a dissipar-se e a noite a cair. Uma camada dourada cobria a cúpula da ópera. Os manifestantes com cartazes avançaram. O protesto de ontem fora apenas um aviso, e o de hoje seria o evento principal. Se o regime atual continuasse a usar a ambiguidade, os cidadãos de Bava recorreriam à ação para expressar ao Conselho Federal a sua insatisfação com as decisões tomadas. Hoje foi o dia do encontro diplomático entre o presidente de Frankfurt e o presidente da Áustria. Mesmo os poderosos precisavam fazer algo para tranquilizar a opinião pública, levando em consideração seu status político. Mas os manifestantes claramente avaliaram a situação de forma errada. Nem todos eram extremistas ou tinham previsão. Os manifestantes em frente à ópera representavam menos de 1% dos cidadãos de Beer. Pelo menos por enquanto, os ativistas da justiça social estavam em vantagem, já que mais pessoas se sentiam compassivas com os refugiados do que aquelas que os desprezavam. Antes da chegada da frota dos 2 presidentes, a força policial, totalmente equipada, usou gás lacrimogêneo para dispersar pacificamente os manifestantes, prendeu os líderes e o caos terminou rapidamente. Para garantir a segurança, Frank Bell chegou a mobilizar suas forças armadas para manter a ordem. Nem mesmo uma mosca conseguiria voar dentro da ópera. Rapidamente, 10 carros pretos pararam em frente à ópera. Um homem de rosto triangular e um homem magro saíram simultaneamente de 2 dos carros. Junto com a multidão de repórteres, apertaram as mãos e entraram na ópera conversando. O presidente de Frankfurt, Joachim Gund, e o presidente da Áustria, Heinz. Atrás dos dois estavam a vice-primeira-ministra de Frankfurt e ministra federal da Economia e Energia, Evelyn, bem como o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças da Áustria. O alto nível da reunião foi o primeiro deste ano entre os 2 governos. À tarde, as 2 partes chegaram a um consenso sobre cooperação econômica e o crescente problema dos refugiados. E esta noite assistirão a apresentações de ópera com o público, com o objetivo de consolidar os resultados diplomáticos da tarde. Ao mesmo tempo, 3 quarteirões adiante, no Hotel Empire, Carmen estava em frente à janela francesa da suíte presidencial no último andar. Ele contemplava a cúpula dourada da ópera com uma taça de vinho na mão. A porta atrás dele se abriu e Johnson caminhou até ele. Os atores estão prontos. Uma curvatura surgiu nos lábios de Carmen. Perfeito. Então, que o espetáculo comece.
Ele ergueu a mão com a taça de vinho e fez um brinde discreto ao reflexo da ópera na janela. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 516. O espetáculo começou. A casa de ópera estava lotada. Além dos dois presidentes e autoridades governamentais, cidadãos de Frankenberg e membros da elite empresarial convidada estavam entre o público presente. Sentado em um camarote VIP, Sigurd observava a multidão abaixo dele. Ele não conseguiu conter o sorriso. Frankenberg era um sistema parlamentar. Embora o presidente federal representasse Frankenberg interna e externamente, o poder real residia no parlamento e no primeiro-ministro nomeado. As principais atribuições do presidente na Câmara eram apenas sancionar e publicar os projetos de lei aprovados pelo parlamento, bem como as leis e regulamentos sancionados pelo ministro federal, mas ele não tinha poder de veto. O primeiro-ministro era o chefe de Estado, mas era apenas uma figura representativa. Até mesmo o presidente só experimentou de fato o poder durante reuniões diplomáticas. A luz iluminava a casa de ópera. A batuta oscilava enquanto uma música harmoniosa descia do palco, envolvendo a plateia na melodia. A apresentação de hoje era da mundialmente famosa Orquestra Mino de Viena. A vice-primeira-ministra, Evelyn Geuick, estava sentada atrás de Sim. Ele olhou para o relógio na parede, ajeitou a gravata no colarinho e se aproximou do ouvido do presidente. Senhor Sim, tenho outro compromisso daqui a pouco, posso deixá-lo aqui sozinho? Ponto. Sim franziu a testa, pois o fato de ter sido excluído de eventos formais o deixou extremamente descontente. Um compromisso? Que tipo de compromisso? Como é que eu não sei disso? É um evento privado. Minha antiga universidade está organizando um seminário e eu reservei lugares na primeira fila. Ao ouvir que se tratava de um evento privado, Sim deixou de franzir a testa. Ele tossiu levemente e assumiu o papel de presidente. Pode ir, deixe este lugar comigo. Evelyn apresentou suas desculpas ao presidente e ao vice-primeiro-ministro austríacos e, em seguida, retirou-se imediatamente. No momento em que saiu da ópera, sentiu-se aliviado. Para a Universidade de Ber. Rápido, o evento de gala começará em 10 minutos. Evelyn observou a segurança na área enquanto instruía seu assistente. Ponto. Do lado de fora da igreja da Universidade de Iber, o local estava lotado de pessoas. Embora fosse um evento estudantil da etnia Han, quando as pessoas souberam que o designer-chefe do Future 1.0 e presidente do Future Group, Jiang Shen, estaria presente e faria um discurso na cerimônia de abertura, pessoas de outras áreas também apareceram. Obrigada por reservar um tempo em sua agenda lotada para comparecer a este evento de gala, mesmo com um convite tão repentino. Não imaginávamos que tantas pessoas apareceriam. Dentro da pequena igreja, Shen Uqiao não parava de agradecer a Jiang Shen. Não se preocupe, foi uma honra receber seu convite. Jiang Shen sorriu. Ao receber a confirmação de Jiang Shen, um sorriso de alívio surgiu no rosto de Shen Uqiao. Com uma grande multidão do lado de fora da igreja, a Esa parecia tensa. Será que não precisamos nos preocupar com questões de segurança? E se? Não precisa se preocupar. Jiang Shen tentou confortar a Esa, que estava preocupada. Os 4 guarda-costas da Celestial Trades já estavam posicionados nos 4 cantos do local. Jiang Shen usava um colete à prova de balas de nanotecnologia e a Esa estava com ele como reforço. Ele não estava nem um pouco preocupado. O sino da igreja tocou e bateu 6 horas. Os membros da organização estudantil, os funcionários da escola e o convidado especial, Jiang Shen, entraram no local. O mestre de cerimônias fez algumas apresentações e, em seguida, passou o microfone para Jiang Shen. Com o microfone na mão, Jiang Shen subiu ao palco calmamente. Ele já enfrentou situações semelhantes inúmeras vezes, então ter uma plateia maior não afetaria seu estado de espírito. Estou surpreso com a quantidade de vocês na plateia. Pensei que bastaria dizer algumas palavras para atender às exigências do líder estudantil, mas agora preciso ser mais sério. Enquanto Jiang Shen falava, ele fazia uma careta engraçada em tom de brincadeira. Ele esperou um instante para que as risadas e os aplausos amistosos cessassem antes de continuar. Provavelmente, todas as suas qualificações acadêmicas são superiores às minhas, sem falar do seu conhecimento profissional. Seu professor Graham sabe muito mais do que eu, e as notas de muitos dos seus colegas ainda estão em suas mãos. Ao ouvir Jiang Shen mencionar seu nome, o professor Graham demonstrou surpresa e, em seguida,
Sorriu amigavelmente para Jiang Shen. Havia um consenso de que a Future Technology havia substituído a IBM como líder em aplicações de inteligência artificial. O fato de o professor Graham ter sido reconhecido pela designer-chefe do Future 1.0 demonstrava suas habilidades. Então falaremos sobre algo que interessa a todos vocês. Jiang Shen fez uma pausa para criar suspense, depois acenou com um telefone que não se parecia com nenhuma marca atual e o colocou no pódio. Tecnologia. Enquanto o público aguardava que Jiang Shen continuasse, uma cena chocante surgiu. As partículas azuis da foto emanaram da câmera do celular, formando duas cortinas de luz tridimensionais que pareciam extremamente realistas. As cortinas pairaram ao lado de Jiang Shen. Quando Jiang Shen abriu lentamente as mãos, elevou as duas telas delicadamente. A plateia ficou completamente estupefata, a ponto de se esquecer de aplaudir. Seja o reitor ou o professor Graham, todos arregalaram os olhos diante da cena de ficção científica. Não que nunca tivessem visto tecnologia holográfica antes, mas era a primeira vez que presenciavam uma tecnologia holográfica que permitia a interação humana. E isso não era o mais importante. Todas as funções eram possíveis graças a um telefone do tamanho da palma da mão. Aos poucos, o público foi aumentando o volume dos aplausos e finalmente irrompeu em vivas entusiasmadas. Os repórteres do lado de fora do local gritavam, expressando seu choque diante das câmeras. Como a tecnologia está mudando nossas vidas. Jiang Shen olhou para os pares de olhos atônitos enquanto falava em An. As telas holográficas em ambos os lados traduziram suas palavras em tempo real para inglês e franco. A plateia prendeu a respiração, mas não conseguiu demonstrar mais espanto, pois a cena anterior já os havia chocado ao máximo. A mesma pergunta rondava a mente de todos: como a Future Technology conseguiu isso? É assim que a ciência está mudando nossas vidas. Jiang Shen sabia que era impossível causar uma impressão profunda nos estudantes universitários com apenas algumas frases. Mas a tecnologia poderia. Para esses jovens, a tecnologia avançada poderia causar um impacto mais profundo do que o dinheiro. Ele sabia que alguém da plateia devia estar tirando fotos, então seu discurso certamente seria publicado online para que mais pessoas o assistissem. Isso se tornaria um anúncio de emprego para a Future Technology. O telefone era a obra-prima de Yao Yao. Não só incluía todas as funções de um smartphone, como também implementava módulos para computadores holográficos. Embora sua demonstração mostrasse apenas as funções básicas de um computador holográfico, ele não teve dificuldade em impressionar as pessoas modernas que não sabiam nada sobre o assunto. Sei que todos têm muitas perguntas. Por exemplo, o que meu telefone tem de tão especial e como o Future Group criou um produto tão surpreendente? Claro. Permitam-me passar a pergunta para o próximo tópico e criar suspense. Como este não é um lançamento de produto da Future Technology, o smartphone que tenho em mãos está apenas em fase conceitual, talvez seja apresentado nos próximos 2 anos. O surgimento de uma tecnologia revolucionária pode trazer mudanças subversivas para o nosso dia a dia. Assim como a máquina a vapor há 2 séculos, o motor de combustão interna há 1 século e os computadores no final do século passado, o smartphone que todos carregam no bolso seguirá o mesmo caminho. Certa vez, enfatizei a importância da ciência e da tecnologia não porque os investimentos atuais do Future Group estejam todos concentrados nessas tecnologias de ponta, mas porque elas afetam o futuro de cada um de nós. No palco, Jiang Shen demonstrou com paixão suas habilidades de oratória e apresentou os planos para o futuro. Da realidade virtual à conexão entre o mundo virtual e o real. Dos veículos de novas energias à existência do maglev na ficção científica, o público ficou impressionado com a tecnologia apresentada. Ao ouvirem a interpretação de Jiang Shen sobre o futuro, os alunos não apresentaram a menor objeção. Os sinos da igreja tocaram, indicando que eram 7 horas. 1 hora havia se passado sem que ninguém percebesse, mas a multidão presente não notou a menor passagem do tempo. Na imagem que retratava o futuro descrito por Jiang Shen, uma cena de realidade virtual surgiu subconscientemente na mente de todos. Talvez porque eles realmente tivessem visto aquilo e porque suas palavras pareceram especialmente convincentes, os ouvintes sentiram que ele estava falando a verdade. Ao término de seu discurso, uma ovação estrondosa ecoou. Diante dos aplausos, Jiang Shen não conseguiu conter um leve sorriso. Ele sabia que o efeito desejado havia sido alcançado. De qualquer forma,
O nome Future Group estava gravado nos corações daqueles estudantes. Essas pessoas seriam graduadas das melhores universidades e também seriam a fonte de talentos para o Future Group. Mesmo que Jiangshan conseguisse trazer tecnologia avançada do futuro, essas tecnologias precisariam ser assimiladas e compreendidas pelas pessoas em tão pouco tempo. Será mesmo possível alcançar isso? A plateia não conseguiu conter seus pensamentos por mais tempo. Jiangshan não se importou com essa declaração abrupta, olhou para a plateia, sorriu e disse: não sei se será um período curto ou longo, mas se você se juntar a nós, o tempo certamente diminuirá bastante. Quem fez a pergunta sentou-se novamente, com o rosto vermelho. Mesmo palavras casuais ainda eram um grande incentivo. Claro, como o futuro se desenrolaria era algo que Jiangshan não podia prever. Jiangshan devolveu o microfone para Shen Yuqian, que esperava ao lado. Sua expressão ao pegar o microfone sugeria que ela ainda estava em choque. Os organizadores do evento perceberam que os alunos estavam ansiosos para que Jiangshan falasse por mais tempo. Após sair do palco, Jiangshan dirigiu-se para os fundos da igreja. Mas, desta vez, um homem de meia-idade de terno caminhou em sua direção e estendeu a mão direita com um sorriso. Atrás dele, seguiam dois guarda-costas aparentemente poderosos e uma secretária carregando uma pasta. Pelos acompanhantes do homem, era fácil adivinhar sua extraordinária identidade. Discurso incrível. Obrigado pelos elogios. Posso perguntar seu nome? Jiangshan apertou a mão dele. Evelyn Gewick, vice-primeiro-ministro da República Federal de Frankenberg e ministro da Economia e Energia. Evelyn pigarreou e falou cordialmente. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 517. A tragédia e o relógio da igreja bateu 7 horas. Na casa de ópera, a 2 ruas da Universidade de Ber, o som da melodiosa sinfonia ecoava. A orquestra de Kermen, de Viena, Áustria, ofereceu uma apresentação espetacular. Sob a direção do Spala, todos os músicos se curvaram para a plateia. Aproveitando o intervalo, Sim e o presidente austríaco, que estava sentado no último andar da ópera, conversaram animadamente. Excelente desempenho, Evelyn lamentará sua partida precoce. Transmitirei seus cumprimentos à banda, e eles ficarão honrados com os elogios vindos do presidente de Frankfurt, disse o presidente austríaco. Qual é o próximo show? É a ópera Turandot, a obra-prima do famoso compositor italiano Giacomo Puccini, interpretada pela Orquestra Nacional de Berlim. Podem esperar pelo próximo espetáculo. Sim cruzou as pernas enquanto continuava a falar de forma descontraída. As cortinas se abriram novamente e uma fogueira iluminou o palco. Ao som de uma melodia semelhante à de uma trompa, os atores vestidos como nômades saíram dos bastidores. A bela, porém fria, princesa Turandot, da dinastia Yuan, ordenou solenemente ao seu povo, se um homem conseguisse decifrar seus 13 enigmas, ela se casaria com ele. Inúmeros admiradores se renderam às facas dos soldados. Com uma cortina de fumaça, criou-se vividamente uma atmosfera caótica. Nesse momento, um jovem vestindo armadura preta, com o rosto coberto, carregando uma toalha preta e um estojo de violino, subiu ao palco sem pressa. Originalmente absorto na ópera, Sim franziu levemente a testa, pois não se lembrava de um violinista como aquele estreando em Turandot. No palco, 2 soldados avançaram e encostaram espadas em seu pescoço, tal como os mártires anteriores. Olhando para o jovem, o rosto congelado, mas elegante, de Turandot expressou surpresa. Ela não se lembrava de uma cena como aquela na trama. O jovem mascarado sorriu e abriu o estojo do violino. E então, calmamente, ele retirou a submetralhadora MP7 que estava escondida no estojo. Antes que alguém pudesse reagir, ele abateu o soldado à sua frente e entoou um cântico à Guerra Santa. Todos. Ao mesmo tempo, ele apertou o gatilho com um sorriso ameaçador. Havia sangue espirrando no ar. Os gritos ensurdecedores abafaram o som dos tiros. Sem qualquer proteção, o público da primeira fila desabou rapidamente sob a chuva de balas. A música da ópera parou abruptamente enquanto os atores corriam em pânico para os bastidores, em direção ao túnel de saída de emergência. Então eles se depararam com outro terrorista que abriu o cofre com um sorriso ameaçador. A casa de ópera estava um caos completo. Homens abandonaram suas companheiras e mulheres deixaram cair seus sapatos.
Quando todos corriam em direção à porta, um guerreiro se levantou para proteger as mulheres e as crianças, mas logo morreu sob os tiros do atacante. Sim, sentado em um assento VIP, abaixou-se sob a mesa. Os dois guarda-costas ao lado do presidente imediatamente sacaram suas pistolas e se posicionaram na porta da sala. Droga, o que está acontecendo? Não pode haver um simulado antiterrorista no meio da ópera. O presidente austríaco se escondeu atrás do sofá e falou com o rosto pálido. Isto não é uma brincadeira. Não se preocupe, a força de segurança de Frankenberg está logo ali fora. Embora a expressão de Sim não parecesse muito melhor, ele estava calmo. Como presidente, mesmo sem muito poder de decisão, ele sabia exatamente quanto o Departamento de Defesa gastava anualmente no combate ao terrorismo. Os soldados das forças de segurança eram a elite da elite. Nesse contexto, eles conseguiam lidar facilmente com alguns terroristas. Enquanto os dois presidentes e o vice-primeiro-ministro aguardavam resgate, o exterior estava em completo caos. O teatro de ópera B foi atacado por terroristas. Há um total de 6 homens armados. Repito. A polícia e as forças especiais posicionadas do lado de fora da casa de ópera invadiram imediatamente o local e trocaram tiros intensos com o terrorista. Os alarmes de incêndio soaram, os disparos eram constantes e a situação era caótica. Felizmente, a força de segurança estava lá, eram as elites de Frankenberg. Infelizmente, os terroristas fizeram os funcionários e atores reféns. Mesmo que a força de segurança fosse composta por elites, eles ainda precisavam estar em alerta. Nelson, o que seus homens ainda estão esperando? Eles só têm 6 pessoas, ataquem agora. Correndo para o local, Casper pegou um walkie-talkie e assumiu o comando, mas não conseguiu por causa de sua peruca, que voou na frente da mídia enquanto ele gritava no walkie-talkie. Senhor, mas eles fizeram a equipe do teatro de ópera de reféns. Agachado no bunker, Nelson relatou calmamente ao seu comandante. Seu idiota. Vou te dar 2 minutos para lutar e entrar. Ponto. Mas senhor, há 57 reféns lá dentro. Sim, mas eles são terroristas e o nosso presidente está lá dentro. O presidente austríaco também. Ataquem, agora. Ponto. Roger. Nelson respirou fundo, cerrou os punhos em direção às suas tropas e, em seguida, desferiu um golpe violento com o punho, sinalizando a ordem de ataque. Com uma ordem como essa, não havia motivo para preocupação. Mesmo com a morte de todos os 57 reféns, eles tinham que resgatar os 2 presidentes. Ataque começa. Ponto. No gramado em frente à pequena igreja da Universidade de Iber, a festa continuava. Mas, com a saída dos outros estudantes, os alunos locais também começaram a ir embora. Quando os estudantes irrelevantes e os repórteres partiram, o gramado ficou imediatamente muito mais vazio. Ao mesmo tempo, na porta lateral da pequena igreja, Jiang Shen soltou a mão de Eveline e olhou para ele com um olhar interrogativo. É um prazer conhecê-lo, senhor vice-primeiro-ministro. O senhor tem alguma pergunta? Não tenho nenhuma pergunta. Estou simplesmente impressionada com os planos para o futuro apresentados pelo senhor Jiang Shen em seu discurso. Então realmente queria aproveitar a oportunidade para conversar com você. Esta noite, estou aqui como ex-aluna da Universidade de Iber. Então, por favor, me chame de Eveline. Eveline deu um sorriso amigável. O vice-primeiro-ministro de Frankenberg mostrou-se extremamente comunicativo e Jiang Shen ficou satisfeito em desenvolver um relacionamento com importantes funcionários do governo à medida que conversavam. Em relação à tecnologia de realidade virtual e aumentada, e aos planos do futuro golpe de expandir para veículos puramente elétricos, mencionados no discurso de Jiang Shen, o vice-primeiro-ministro, formado em ciências, demonstrou grande interesse. Assim que começaram a discutir possíveis investimentos, o assistente atrás dele atendeu uma ligação e sua expressão mudou drasticamente. Ele desligou o telefone, caminhou apressadamente até Eveline e sussurrou algo em seu ouvido. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Eveline mudou imediatamente antes de ele olhar para Jiang Shen com um olhar de desculpas. Infelizmente, nossa conversa precisa terminar agora. Há um pequeno problema lá fora. Está tudo bem. É importante cuidar dos negócios. Jiang Shen sorriu. Ao ver Eveline e o grupo partirem, Jiang Shen começou a franzir a testa. Embora não entendesse o francês falado, pelo sussurro para Eveline, Jiang Shen pressentiu que algo estava errado.
Ele então se lembrou de Carmele dizendo para voltar para casa mais cedo, enquanto uma sensação sinistra persistia em sua mente. Olá, o senhor é o Sr. Jiang Shen. Nesse instante, ele ouviu com a voz embargada, vindo de trás dele. Jiang Shen se virou e olhou para o homem magro e alto. Os cabelos despenteados refletiam uma oleosidade sob a luz. A escuridão sob seus olhos era provavelmente causada por suas órbitas profundas ou por olheiras. Além do brilho intenso em suas pupilas, ele não parecia nada enérgico. Eu sou. E você? Amos Kimberly, Ph.D., da Universidade de B. O homem sorriu timidamente, revelando uma boca cheia de dentes brancos. Estendeu a mão e agarrou Jiang Shen. É sobre o que você mencionou em seu discurso anterior, classificação básica, intermediária e avançada de inteligência artificial. Posso perguntar sobre isso com mais detalhes? Porque respostas lógicas, autodisciplina, emoções e os critérios de classificação de inteligência artificial. Pode explicar melhor? Já mencionei isso. Jiang Shen ficou surpreso. Amos assentiu com convicção. Ele tinha certeza de que não havia perdido uma única palavra. Parece que me empolguei demais. Vírgula. Ao ver a expressão ardente no rosto de Amos, Jiang Shen ficou ligeiramente preocupado. A maioria dos programas de inteligência artificial atuais permanece no nível de resposta à lógica. Seja na IBM ou no FutureGroup, o uso da inteligência artificial se dá nesse nível. Programas baseados em regras da lógica humana determinam uma resposta à lógica. Essa é a inteligência artificial básica e a mais segura. Discordo de um ponto. Na vanguarda da ciência e da tecnologia, já existem muitos resultados de pesquisa que poderiam realizar a função de autocontrole e até mesmo simular emoções humanas. Amos apresentou algumas objeções. Jiang Shen pensou por um momento antes de dizer. É normal que haja discordâncias, já que os padrões são determinados por humanos. Mas aqui preciso corrigir seu ponto de vista. O que eu disse foi que a autoconformidade não se refere ao tipo de autoconformidade em sentido amplo. Como devo descrevê-la? Você pode interpretá-la como pensamento. Não o pensamento para prestar serviços a humanos ou para concluir tarefas definidas por humanos, mas o pensamento que você e eu estamos tendo agora. Você tem certeza de que a tecnologia atual consegue fazer isso? Diante da pergunta de Jiang Shen, Amos fez uma pausa evidente e começou a pensar. Após um momento de silêncio, ele perguntou abruptamente. Então você conseguiu fazer isso? Jiang Shen soltou um suspiro. Desculpe, Sr. Amos, são segredos corporativos, não posso lhe dizer mais nada. Então, diante da expressão de decepção de Amos, Jiang Shen fez uma pausa, sorriu, tirou um cartão de visitas do bolso e o entregou a ele. Se você estiver interessado, pode se juntar a nós. Não podemos fornecer o conhecimento técnico gratuitamente, mas se você estiver disposto a compartilhar seu conhecimento em prol de nossos ideais, ficaremos felizes em recebê-lo. Após terminar, Jiang Shen ignorou a expressão atônita de Amos, virou-se e caminhou em direção à pequena igreja. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 518, Bloqueio Nacional. Ao retornar à igreja, Jiang Shen recusou todas as entrevistas com a imprensa e levou a Yesa no Mercedes-Benz preto, com o veículo dos 4 seguranças seguindo de perto em direção ao portão da universidade. Mas, ao chegarem ao portão, foram parados pela polícia. Quando Jiang Shen baixou o vidro do carro e perguntou ao segurança, foi informado de que havia toque de recolher na rua e que a área circundante estava completamente em quarentena. Jiang Shen percebeu que os olhos da polícia permaneceram por um longo tempo no rosto de Aesa. O portão da universidade estava cercado por uma multidão considerável. Para evitar acidentes, a polícia começou a auxiliar a segurança na dispersão do trânsito. Dos veículos blindados que patrulhavam o local aos helicópteros que sobrevoavam a área, Jiang Shen começou a perceber a gravidade da situação. Jiang Shen pediu a Aesa que dirigisse o carro até o estacionamento ao lado da biblioteca e, imediatamente, tirou o cinto de segurança. Aesa também se preparou para sair do carro, mas Jiang Shen imediatamente colocou a mão sobre a dela. Aguarde no carro. Já volto. Mas vou avaliar a situação lá fora. Escute. Jiang Shen apertou suavemente a mão dela para confortá-la antes de sair do carro. Seu instinto lhe dizia que algo grave poderia ter acontecido lá fora, como um ataque terrorista. A identidade de Aesa era bastante sensível à situação,
Embora ela fosse assistente guarda-costas de Jiang Shen, era difícil garantir que os nacionalistas, que haviam perdido toda a racionalidade, não fizessem algo extremo contra ela naquele momento crítico. Para evitar problemas desnecessários, era melhor que a Iesa não se expusesse. Talvez ela tenha percebido algo nos olhos de Jiang Shen que fez a Iesa baixar a cabeça em remorso. Desculpe, estou lhe causando problemas. Você não precisa se desculpar. Jiang Shen apoiou as duas mãos na porta enquanto a olhava com ternura. Deixe isso comigo. Um sorriso de conforto surgiu em seu rosto. Ele ordenou que 2 guarda-costas permanecessem no carro enquanto levava os outros 2 para correrem até a igreja. Mas, ao chegar ao gramado em frente à igreja, a festa já havia sido suspensa. Ao lado da mesa de madeira da igreja, a líder da organização estudantil, Shen Yuqian, encarava o local vazio com uma forte vontade de chorar. Ela queria usar o discurso proferido por Jiang Shen para organizar uma gala estudantil sem precedentes. Mas a realidade pregou-lhe uma peça. Pouco depois do término do discurso de Jiang Shen, a casa de ópera localizada a 2 ruas de distância foi atacada por terroristas. O governo de Frankfurt não só enviou o exército, como também declarou estado de emergência através da mídia e impôs toque de recolher em B. Diante desse cenário, o evento de gala foi obviamente cancelado. O que exatamente aconteceu lá fora? Jiang Shen aproximou-se de Shen Yuqian. Shen Yuqian deu um sorriso amargo. Antes que ela pudesse falar, o vice-diretor olhou para Jiang Shen e disse em tom de desculpas. Há apenas 15 minutos, a ópera de B foi atacada por terroristas. As ruas foram fechadas e isoladas. As redes sociais estão repletas de notícias sobre o ataque. Enquanto falava, ela mostrou a tela do celular para ele. Nesse instante, o telefone de Jiang Shen tocou. A voz ansiosa de Xia Xiu se fez ouvir imediatamente. No momento em que soube do ataque terrorista em Frankberg, ela imediatamente pensou em Jiang Shen, que estava participando da exposição de automóveis em Frankberg. Como você está? Você está bem? A notícia do ataque já havia se espalhado pelo mundo, o que fez Jiang Shen se lembrar do ataque a Fran no início daquele ano. A situação era semelhante, já que o governo de Fran havia fechado suas fronteiras. Com base na situação externa, era provável que seu voo fosse atrasado. Fique calma, estou bem. Sabe, eu não tenho essa inclinação artística de assistir óperas. Jiang Shen fez o possível para usar um tom casual para confortar Xia Xiu antes de continuar. Mas a situação lá fora não está muito boa, então meu voo de volta provavelmente vai atrasar. Ao saber que Jiang Shen estava a salvo, Xia Xiu finalmente sentiu um alívio em seu coração tenso. Contanto que você esteja bem. É preciso ter cuidado lá. Embora Jiang Shen estivesse confiante de que tudo ficaria bem, seu coração se aqueceu ao ouvir as palavras carinhosas de Xia Xiu. Não se preocupe, estou seguro deste lado. Jiang Shen desligou o telefone e hesitou um pouco antes de ligar para a embaixada Xin em Frankfurt para se informar sobre a situação no exterior. Em seguida, ligou para Carmen Rothschild. Quando a ligação foi completada, a voz de Carmen surgiu. Boa noite, meu amigo. Já que você ligou a essa hora, imagino que você esteja lá fora. Estou na Universidade de B. Jiang Shen soltou um suspiro. A Universidade de B? Ok, vou providenciar imediatamente para que alguém te busque. Em cerca de 2 horas, já que não é seguro estar lá fora, disse Carmen. Embora Jiang Shen quisesse perguntar muitas coisas, acabou resistindo à tentação. Embora não tivesse provas diretas, pela reação de Carmen pela manhã e pela calma em sua voz agora, os Rothschilds estavam claramente ligados a esse ataque de alguma forma. Mas o que Jiang Shen não entendia era, o que eles ganhariam com isso, será possível. A confusão em sua mente repentinamente ganhou um toque de clareza. Você está me ouvindo? Vendo que Jiang Shen não reagiu, Carmen sondou. Por favor e obrigada. Não se preocupe, tenho um bom relacionamento com o delegado, então ele vai te buscar daqui a pouco. Sinto muito mesmo, seu voo amanhã pode atrasar. Carmen usou um tom de desculpas. Frankfurt vai fechar suas fronteiras? Perguntou Jiang Shen. Há 5 minutos, o parlamento decretou o estado de emergência e as fronteiras ficarão fechadas por 3 dias, disse Carmen. Seu punho esquerdo pressionou contra a parede enquanto Jiang Shen praguejava.
Que desastre! Isso mesmo. Os dois carros podem ser estacionados na garagem da biblioteca. Vou mandar alguém buscá-los amanhã. Jiang Shen desligou o telefone e observou Shen Qian, o líder da organização estudantil, caminhando em sua direção. Sinto muito que isso tenha acontecido. A escola está fechada. Podemos providenciar alojamento para você, se precisar. Shen Qian curvou-se em sinal de desculpas. Não preciso incomodar vocês. Alguém vai me buscar em breve. Jiang Shen sorriu e sinalizou que não era necessário se desculpar. Shen Qian não insistiu mais. Mas, justamente quando Jiang Shen se preparava para partir, ela perguntou-lhe ansiosamente. Embora já tivesse o número de telefone de Jiang Shen, ela o havia obtido de forma irregular, usando o telefone do escritório para ligar para ele. Se possível, gostaria de aproveitar a oportunidade para trocar números de telefone com Jiang Shen de forma adequada. Para guardar no celular pessoal dela. Poderia me dar seus números, por favor? Jiang Shen levou um instante para processar o pedido dela antes de sorrir. Claro. Como ainda tinha 2 horas, Jiang Shen não voltou diretamente para a biblioteca depois de sair da igreja. Em vez disso, primeiro ligou para Shilei. Ao saber o que estava acontecendo no hospital, Jiang Shen se sentiu mais tranquilo. Jiang Shen não o viu durante toda a viagem, mas estava preocupado com o garotinho. Quando soube que ele estava seguro, Jiang Shen desligou o telefone e foi em direção aos portões da universidade. Naquele momento, ainda havia uma grande multidão do lado de fora dos portões. Embora a polícia tivesse ajudado a dispersar a maior parte da multidão, muitos estudantes que não pertenciam à universidade e que moravam fora do campus cercaram o portão, gritando que queriam ir para casa. Ao caminhar até a beira da multidão, Jiang Shen obteve informações sobre o que acontecia do lado de fora. Há rumores de que os refugiados lançaram um ataque terrorista. Eu sabia que aquelas pessoas eram ruins. Veja o que eles trouxeram do Oriente Médio. Crime, lixo e agora terrorismo. Quem os deixou entrar deve estar louco. Ouvi dizer que sim e o presidente austríaco estão lá dentro. Fico me perguntando qual é a situação agora. Rápido. Olhem só isso no Twitter, 3 minutos atrás. Meu Deus, nosso presidente morreu. Alguém apitou. Ah, aposto que os rapazes do Golfo se deram mal desta vez. Alguém bradou indignado. Por que fizeram isso? Deus, não fomos gentis o suficiente com eles? Alguém balançou a cabeça negativamente. Quem sabe? Nunca se consegue entender o que se passa na cabeça de fanáticos religiosos. Nós sempre os toleramos, mas eles parecem sempre querer mais. Ao ouvir toda essa conversa, Jiang Shen compreendeu a situação de forma geral e voltou-se na direção da biblioteca. O teatro de ópera de Ber foi atacado por terroristas. O presidente alemão foi assassinado. Tudo isso provavelmente estava relacionado aos Rothschild, mas por quê? Ou melhor, o que ele está planejando? Neste momento, os estudantes universitários ou haviam retornado aos seus dormitórios ou se reuniam em volta do portão. Não havia uma alma viva no caminho discreto que levava à biblioteca. Além da fraca luz proveniente da garagem subterrânea, toda a área ao redor da biblioteca estava escura. Sua sombra era arrastada enquanto ele caminhava pela trilha desolada. Enquanto ele tentava assimilar tudo, um tiro ecoou ao longe. Ele ergueu subitamente a cabeça, olhando na direção da garagem subterrânea da biblioteca. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.